Mas a gente viu também que eles têm diferentes formatos. Por exemplo, esse daí. A gente tem aqui à direita um 1.40 e ele tem um formato cilíndrico. Aí você tem à esquerda aí um 556, que ele tem esse formato, né, aspas, garrafinha, que a gente chama aqui, costuma dizer aqui no Brasil, né? Eles têm esse estreitamento aí na parte anterior. O 9 mm, por exemplo, ele é cônico. Ele tem o formato de um cone, de um tronco de um cone, por assim dizer, né? Então, por exemplo, você pega lá o estojo do 38 SPL, do revólver, por exemplo, do 38. Ele é cilíndrico. O diâmetro do projétil, do 38, do 380, do 9 mm, o diâmetro é o mesmo, é rigorosamente o mesmo. Eu conseguiria fazer caber um cartucho de 9 mm num tambor de um revólver 38? Sim, não e por quê? Hein? O diâmetro não é o mesmo? Se o diâmetro é o mesmo, deveria caber, não é verdade? Mas lembra que eu acabei de falar que o estojo do 38 ele é cilíndrico? Então, ou seja, esse formato aqui, ele é um cilindro, ou seja, o diâmetro da base até o topo é o mesmo. No caso do 9 mm, ele é cônico. Lembra como é que é o formato de um cone, né? Então, ou seja, o diâmetro da base e do topo varia. Uma melequinha, mas varia. Então, o estojo do 9 mm não calça adequadamente no tambor do revólver 38. Por quê? Porque o estojo ele tem um formato cônico. Aí você, e sabe o que que eu já vi aqui, apreendido? O cidadão em conflito com a lei. Lembra que eu falei que o vagabundo ele usa o que ele tem, certo? Ele vai usar o que ele tem acesso. O que que ele fez? Ele tinha um revólver 38 e tinha munição 9 mm. O que que ele fez? Ele pegou o cartucho 9 mm, né? Ó, fazer de conta, o cartucho 9 mm, e ele ficou batendo aqui na lateral dele. Bateu, 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 bateu. Ficou batendo. Amassou ele até reduzir a diferença de diâmetro de uma ponta para outra e deixar ele o mais próximo do cilindro possível. Ele amassou toda a lateral do 9 mm até fazer calçar no, no 38. Então você fala, uma munição 9 mm calça no revólver 38? A resposta é: normalmente, não. Por quê? Porque o estojo do 9 mm é cônico, o estojo do 38 é cilíndrico. É para disparar? Normalmente, não. Dentre outras coisas, que mais diferença tem entre o estojo do 38 e o estojo do 9 mm? Outra diferença que teria. O lote? Isso, o culote, olha só, aqui embaixo, né, a gente tem o culote e tal, e você tem aqui embaixo, tem estojos que são, tem aro, tipo aqueles dos revólveres, tem o semi-aro, que tem um aro um pouquinho levantado, né? E os sem aro, que o diâmetro da base aqui do culote é o mesmo diâmetro do estojo, ou seja, não sobra nada. O do revólver tem um aro. Para quê? Que é para o estojo não cair dentro do tambor. Mas ainda assim, dá para usar? Sim, dá para usar. Por exemplo, lá no revólver 32 SWL, ele tem aro. O da pistola 32 Alto, que é a mesma coisa que 765, não tem aro. Mas dá para calçar? Tá. O processo de extração é que é um pouquinho dificultado. Por quê? Porque como ele não tem aro, então quando você empurrar a vareta do extrator, a coroa do extrator não consegue fazer essa extração adequadamente. Você tem que virar de cabeça para baixo e empurrar. Mas dá para calçar e disparar? Dá. Ele não vai funcionar 100%. Por quê? Porque ele não foi feito para isso, mas é possível. Aí, beleza, vamos voltar para a nossa imagem aqui. Essa garrafinha faz alguma diferença? Tem alguma diferença, algum ganho para esse formato? Então vamos lá. Pensa aqui, ó. Neste cá, no ponto 40, ele é cilíndrico, ou seja, o mesmo diâmetro de baixo em cima. Esse diâmetro aqui, ele tem que ser adequado para comportar quem? O projétil, né? O projétil, ele pode ficar com folga aqui? Não, não pode ficar com folga, né? Ele tem que ficar justinho, justinho aqui. Então, olha só, esse daqui, eu tenho aqui na base um diâmetro maior
e ele sofre com estrangulamento, né? O pescocinho dele aqui é a garrafinha, e aqui eu tenho um diâmetro menor. Ou seja, com esse tipo de formato, eu vou poder colocar aqui na boca do estojo um projétil de diâmetro menor. Além disso, além de permitir colocar aqui na base, quem é que vai ficar aqui embaixo? Pólvora. Além de permitir colocar a região da pólvora um diâmetro maior do que a região do projétil, que mais de ganho eu poderia ter com esse formato de estojo aqui? Alguém sabe? Alguém consegue chutar? Aqui, eu tenho um 257 Weatherby Magnum, né? Tá vendo ele aqui, ó? Esse daqui, ó, a base dele aqui, onde vai a estampa, né, o headstamp, tá vendo que ele é da mesma altura, né? Então isso aqui é sem aro. Tem uns que isso aqui é um pouquinho levantado, que é o semi-aro, e tem outros que ele é mais levantadão, que é com aro. Então olha só, eu tenho aqui o diâmetro da base do corpo do estojo, que é onde vai a pólvora. Eu tenho um estreitamento aqui, e aqui é o diâmetro da boca do estojo, onde vai o projétil. Vocês lembram dessa história daqui? Lá na física? Primeiro ano, né, do segundo grau? Mecânica dos fluidos, que era o tubo de Venturi. Lembra aqui, ó? Você tem aqui fluido aqui dentro. Pode ser água, pode ser ar, enfim, um líquido. Você tem aqui um líquido passando aqui, ó, dessa região para essa região. Quando ele passa, essa aqui é uma área maior, né? Quando ele está escoando da área maior para a área menor, o que que acontece com esse cara aqui? Quando essa área daqui, grande, faz um estreitamento, vai para essa área menor, o que que acontece? A velocidade de escoamento do fluido aumenta. Então, ou seja, a velocidade com que o fluido passa aqui nessa área pequena é maior do que a velocidade com que ele passa aqui, ó, nessa área grande. Numa analogia, lembra quando você está vendo lá no estádio de futebol, o pessoal saindo do estádio? Vai aquela muvuca se apertando, né? Andando devagarzinho, quase que sendo conduzido pela multidão. E quando eles vão chegando perto do portão, parece que a multidão vai se acomodando, né? Parece que eles vão se alinhando. E quando passa no portão, todo mundo passa bonitinho, passa bem mais rápido do que estava lá atrás na muvuca. É ou não é? É algo parecido com o que acontece aqui. Então, quando a gente tem um fluido, por exemplo, um gás, um líquido, né? Que ele está escoando por uma região de maior diâmetro e ele passa por um estreitamento para uma região de menor diâmetro, à medida que ele passa para a região de menor diâmetro, a velocidade de escoamento do fluido aumenta. Agora, vê se esse negócio aqui, que é o chamado tubo de Venturi, parece com isso aqui. Então, para que esse tipo de estojo é utilizado? Então, vamos lá. Primeiro, para permitir uma maior quantidade de pólvora de carga de projeção. Concorda? Porque se ele fosse inteiro cilíndrico, ou seja, no mesmo diâmetro do projétil, caberia menos pólvora, é ou não é? Não é verdade? Ó, esse pedaço todo de baixo ia embora, esse pedaço aqui todo de cima ia embora. Então, ou seja, ele permite acomodar uma quantidade de propelente maior, beleza? Segundo motivo, esse pequeníssimo estreitamento aqui, essa região minúscula aqui, promove um acréscimo de velocidade de escoamento dos gases provenientes da combustão da pólvora ainda dentro do estojo. Aí você fala, professor, mas isso é tão pequenininho, isso faz diferença? Faz, porque a gente está falando aqui de valores muito grandes, valores absurdamente altos, sabe? De pressão, de temperatura e de velocidade. E você vai perceber que a imensa maioria dos cartuchos que tem esse formato aqui de garrafinha, eles são cartuchos de alta velocidade. Usualmente aqui a gente vai usar em armas longas, né? Os fuzis, rifles, não é verdade? Tudo bem? Sim ou não? Até aqui tudo ok? Podemos seguir? Podemos? Tá, a gente já viu então o formato interessa e o material. O material também interessa? De que materiais a gente conhece aí os estojos? Tem papel, tem plástico, tem metais, né? Aí metal a gente tem latão, tem alumínio. Por que que tem metais diferentes? Por que tem materiais diferentes? Qual a justificativa? Resistência e custo, né? Exatamente, é isso aí, Cris. Resistência e custo. Esse é o ponto. Resistência e custo.
Então, por exemplo, tem cartucho de calibre 12 metálico, um chapuletão metálico assim. Para que que tem aquilo lá? Para recarga.